Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valdir Chaves, pastor da Igreja Batista Alma, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o filho pródigo. Vamos falar acerca dessa palavra em dois vídeos, em duas oportunidades. Primeiro quero falar acerca do filho que partiu e depois quero falar do filho que ficou em casa. Mas antes de nós irmos propriamente para a mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe com os amigos e vamos juntos crescer na palavra de Deus. O texto que nós vamos meditar encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidades. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O texto que nós lemos se encontra no departamento de achados e perdidos da Bíblia. Esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas é esse departamento de achados e perdidos. Aqui nós vemos o Senhor Jesus contar 3 parábolas. Uma parábola acerca da ovelha perdida, uma parábola acerca da moeda perdida e também uma parábola acerca dos filhos perdidos. Isso mesmo, filhos, no plural. Ambos estavam perdidos. Um deixou a casa do pai e o outro ficou na casa do pai. Mas ambos eram filhos perdidos que precisavam ser encontrados e que precisavam mudar de posição para poder acertar o relacionamento com o pai. Jesus contou essa parábola, contextualizando essa parábola. Jesus a contou falando com escribas e fariseus que o acusavam de assentar-se com pecadores e publicanos, homens desprezíveis aos olhos dos doutores da lei, escribas e fariseus. E eles acusavam Jesus de comer com eles, de se assentar com eles, de se misturar com eles. E então, Jesus conta essas parábolas a fim de que eles pudessem se situar e se enxergar. Essas parábolas, embora contadas há muito tempo, continuam vivas e atuais, para que cada um de nós possa se posicionar e se ver também nas palavras do Mestre, a fim de que possamos aplicar a nossa vida e ver como temos agido diante do Senhor. Nessa parábola, o pai representa Deus, o filho mais moço representa os publicanos e pecadores afastados do Senhor, e o filho mais velho representa os fariseus, os religiosos, aqueles que pensam que porque estão frequentando uma igreja, porque têm uma religião, está tudo bem com eles e não precisam mudar de posição. Mas o que Deus quer nos mostrar nessa parábola é o seu imenso amor à procura do homem perdido. É a busca constante
do Deus Santo, Todo-Poderoso, para o homem pecador, ímpio, necessitado, se elevar ao nível dele e assim ser salvo. É o imenso amor de Deus pelo ser humano demonstrado nessa parábola. Então nós vemos que, a partir do versículo 11, nós vamos dizer que esse homem tinha 2 filhos e que então o filho mais moço queria receber a herança, ainda com o pai vivo, o que seria um absurdo, o que seria algo realmente reprovável, mas ainda assim o pai lhe deu a parte que ele queria. E o pai lhe permite então receber essa parte que lhe é devida e ele sai pelo mundo. O texto diz que esse filho queria partir para uma terra longínqua e distante. Muitas vezes o homem quer distanciar-se de Deus. A busca desenfreada pelos prazeres, a vida sem regras, sem obedecer o Senhor, muitas vezes é a escolha de muita gente. As palavras do Salvador, as palavras do Senhor, ecoando no ouvido dizendo que isso é pecado, dizendo que isso está errado, que isso é reprovável, muitas vezes incomoda o ser humano. E as pessoas preferem então muitas vezes partir para uma terra longínqua, distante, à semelhança desse filho pródigo, para que eles então não ouçam a voz do Pai. Que eles não ouçam as correções do Pai, as orientações do Pai. E assim, muitas vezes, partem para uma terra distante, distanciam-se do Senhor. Procuram não ouvir Deus e vão vivendo uma vida de acordo com a sua vontade, do jeito que bem imagina. Mas o texto diz que esse filho, então, partiu para essa terra longínqua e lá ele gastou todos os seus bens de uma forma desenfreada, dissoluta. O filho pródigo quer dizer, essa expressão quer dizer um filho que gastou tudo de maneira dissoluta, é um filho que gastou tudo de maneira exagerada, impensada, é aquele filho que saiu da casa do pai e que não pensou nessa maneira extravagante e descuidada de viver, que um dia teria necessidades de voltar para a presença do pai. Então muitos vivem dessa forma, distantes. Outros ainda perdem os filhos, estão distantes do pai, dentro da própria casa. Agora, falando geograficamente, muitas famílias, o relacionamento tem estado distante. O filho está o tempo todo no quarto, com o celular, ou no computador jogando o tempo todo, e não há diálogo, não há conversa, não há manifestação de interação, de carinho, de amor. Você precisa voltar-se para esse teu filho. Você não pode deixar essas coisas continuarem sem se aproximar dele. Crie estratégias, crie um jeito de conversar, de se aproximar, mas não permita que seu filho se distancie de você. Talvez essa é a realidade de muitas famílias no dia de hoje, mas não precisa continuar sendo assim. Esse filho pródigo partiu, ele tomou uma decisão. Muitas vezes, depois da decisão tomada de estar longe dos pais, fica difícil o resgate. Mas como pai, procura aproximar-se o máximo dos seus filhos. Então esse jovem, ele parte para essa vida e ele, depois de muitos dias então distante, ele gastou tudo que tinha e depois de ter consumido tudo, ele começa a passar dificuldades. Ele começa a ter problemas, necessidades financeiras. A Escritura diz que o mundo passa, as vontades desenfreadas do mundo também, mas aquele que faz a vontade de Deus é o que permanece para sempre. Esse jovem gastou tudo que tinha, viveu toda a sua vida distanciado do pai, mas todos os prazeres que ele experimentou não puderam satisfazer a necessidade do seu vazio interior. Por mais que você se afaste do Senhor, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele é escravo de si mesmo. Esse moço, ele viveu longe do pai, mas ele passou a ser um escravo dessa sua suposta liberdade. Tornou-se um dependente, ou seja, o vazio que está dentro da pessoa não pode ser preenchido com prazeres superficiais, fugazes, não pode ser preenchido com coisas que passam. O vazio interior só pode ser preenchido com a presença de Deus. Dentro de cada ser humano há um buraco, digamos assim, que tem a forma que só Jesus pode se encaixar direitinho e completar. Só Jesus pode satisfazer toda a necessidade do homem.
O pecado abriu esse buraco na alma do homem e, portanto, somente Jesus pode consertá-lo. Somente Jesus pode entrar na vida do homem, trazendo para ele a satisfação, a necessidade que ele tem pode ser suprida somente através de Jesus Cristo. E esse homem, então, começou a passar necessidades. E aí, ele, então, faz algo que demonstra a sua perda de identidade. Ele vai, no verso 16, arranjar um trabalho para que ele possa apacentar porcos. Ele era um judeu. E na lei de Moisés, no livro de Levítico, no capítulo 11, verso 7, há uma proibição para que eles não cuidassem de porcos, criassem porcos, porque era um animal imundo, proibido para eles. Mas ele determina no seu coração que não tem o que fazer e ele vai apacentar porcos. Ou seja, mostra que as atitudes dele demonstram quem ele se tornou. Ou seja, ele se perdeu. Ele perdeu a sua identidade. Já não sabia mais o que podia e o que não podia. Então somente estava atendendo a um instinto, fazendo as coisas por fazer e se perdeu. Ou seja, é muito importante você entender quem você é. Ainda que esteja passando por dificuldades, que esteja distanciado do Senhor, mas não se esqueça, você é amado de Deus. Você é aquela pessoa a quem Deus ama tanto. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Não se perca em terras distantes. Muitas vezes essas terras distantes são as drogas, é a prostituição, é o sexo fácil. Muitas vezes é uma vida de roubos, é uma vida totalmente fora da lei. Ainda que você esteja em situações totalmente degradantes, ou talvez você não esteja vivendo fora da lei, mas esteja vivendo à margem da vida correta, vivendo totalmente fora dos princípios do Senhor, Deus não deixou de te amar. Deus não deixou de te amar. Esse filho passou por tudo isso e se esqueceu de tudo aquilo que ele poderia ter na presença do Pai. Mas o Pai ainda continuava amando. Ou seja, é necessário nós entendermos que quando nós nos afastamos do Senhor, nós nos perdemos. Nós nos perdemos de nós mesmos, não só do Pai, mas de nós mesmos. Muitas vezes deixamos de ser quem nós éramos e nos tornamos irreconhecíveis, muitas vezes, praticando coisas que jamais imaginamos que iríamos praticar, tal qual esse filho pródigo fez. Mas é muito importante nós entendermos que não importa quão degradante, quão deplorável seja o estado que nos encontramos, sempre há uma oportunidade de mudar. Esse moço, no verso 17, ele tem uma atitude diferente. Ele caiu em si. Ele voltou ao senso, ao bom senso, e ele percebeu. No verso 17 nós lemos que ele caiu em si. Houve um insight. De repente caiu a ficha. E ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome, eu aqui vivendo essa vida. Quantas vezes nós precisamos fazer essa reflexão, cair em si. Quem sabe já não é tempo de você acordar. Quem sabe não é tempo de você se perceber nesse tipo de vida que está vivendo longe do Pai. Na casa do Pai tem pão com fartura. Na casa do Pai tem alegria. Na casa do Pai tem paz. Na casa do Pai tem satisfação plena, tem felicidade. Na casa do Pai tem tudo que o homem precisa. É por isso que o homem, desde que saiu do jardim do Éden, não mais se encontrou em nenhum outro lugar, senão na presença do Pai. É lá, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. É lá que nós encontramos a plena satisfação. É lá que nós encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida plena. É lá onde as reservas são infinitas. Em Ti estão todas as minhas fontes, diz o salmista. E é isso, é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É lá que nós nos reabastecemos. É lá que nós somos supridos. É na presença do Senhor. É na casa do Pai. É na presença do Pai. E esse homem, então, ele tem esse momento de despertamento espiritual e ele cai em si. Na casa de meu Pai tem tudo isso.
E eu aqui passando fome. Você não precisa continuar passando fome. Você não precisa continuar sentindo falta de alegria, de prazer, de satisfação. Você não precisa continuar com essa angústia, com essa dor, com esse sofrimento no seu coração. Você não precisa. Se você cair em si, se você acordar e perceber que na casa do Pai há pão com fartura, há plenitude de tudo que você precisa. O milagre que você precisa, Deus tem. Tudo que você precisa, Deus tem. É na casa do Pai que estão as fontes inesgotáveis de tudo aquilo que o homem precisa. Esse homem, então, depois de ter esse momento de despertamento, ele toma uma atitude. Eu vou voltar para o meu Pai. É preciso se levantar do lugar onde se está caído. No livro do Apocalipse, o Senhor faz uma advertência. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, ou volta ao teu primeiro amor. Lembra-te, pois. Ou seja, é uma chamada de Deus para uma cura interior. Lembra-te, pois, onde caíste. Só é possível mudar se eu parar para refletir. Preste bem atenção. Nós só podemos mudar quando reconhecemos que erramos. Se eu voltar ao lugar da minha queda, do meu distanciamento, o que me motivou a sair da presença do Pai, a partir para uma terra distante, então eu tenho uma condição de voltar. Mas eu preciso reconhecer. E esse homem reconhece. E imediatamente ele diz, eu vou voltar. É uma posição que ele toma dentro dele, uma posição espiritual e ao mesmo tempo emocional também. Ele se levanta da sua condição, ele sai daquele estado de derrota, de fracasso, de humilhação, e ele reconhece que ele pode mudar de posição, mudar de vida. Deus pode fazer isso por você. Se você deixar, o Senhor pode mudar a sua situação, o Senhor pode mudar a sua vida. E aquele homem então diz, eu vou voltar. Eu vou voltar para diante do meu Pai e vou dizer, Pai, eu pequei contra o Senhor e diante de Deus. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Isso nos mostra que ele tomou uma atitude. Depois que a decisão é tomada no coração, é preciso se levantar, é preciso ação. Ação. Tomou uma atitude no coração, reconheceu que está errado. Levante-se fisicamente e tome uma atitude de voltar para a presença do Senhor. Levante-se, volte para a casa de Deus, volte a congregar, volte a servir o Senhor, volte a buscar a face do Senhor, a ter comunhão com Ele, a volta para a casa do Pai. Pode fazer muito bem para você. Na casa do Pai estão os irmãos, na casa do Pai está a família, na casa do Pai estão aqueles que vão lhe ajudar a prosseguir na caminhada. Na casa do Pai há plenitude de alegria. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então, esse filho volta e ele chega diante do pai. Então, o texto diz que quando ele veio ainda longe, todo arrebentado, todo fracassado, todo desfigurado pela vida que estava vivendo, maltratado pela vida no mundo, ainda distante, o pai o viu, avistou e, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. O pai tomou a iniciativa. Na cultura judaica, jamais um pai faria o que esse pai fez. Seria desonroso para o pai ir em busca de um filho que andou por caminhos errados por vontade própria. Portanto, esse pai quebra a regra, o protocolo, e ele não espera o filho chegar, ele mesmo parte em busca desse filho. Deus é esse pai que está indo em busca de você. Deus é esse pai que não aceita te perder. Deus é esse pai que não abre mão de você, não importa por que caminhos você tem andado, por quais caminhos você tem passado, o que tem vivido, não importa quão sujo você esteja, não importa qual seja a sua aparência hoje, não importa as suas atitudes passadas, Deus não abre mão de você, Ele te ama. Ele é o Pai Supremo, o modelo perfeito de pai, e Ele não abre mão de você. Nesse exato momento, então, o pai vem, lança-se ao pescoço do filho e ele começa a ensaiar um discurso
dizendo: pai, eu não sou digno, me faz como um dos trabalhadores. O pai nem deixa ele continuar. O pai diz: olha, você é o meu filho, e nada do que você fez vai mudar isso. Você é o meu filho e eu te amo. Logo, você não vai ser tratado como um dos trabalhadores, porque não pode ser assim. Você é meu filho, e será tratado como tal. O pai diz para os servos: vai lá, pega uma roupa nova e traz para ele. Roupa nova significa o resgate da honra. Depois o Senhor diz: vai lá, pega um anel e coloca no seu dedo. O anel significa a autoridade, o resgate da autoridade. Pega sandálias novas e coloca nos seus pés. Significa o resgate da sua condição de escravo. Escravo é que andava descalço. Naquele tempo, só andava descalço os escravos. Mas coloca nele as sandálias, demonstrando agora a sua nova posição. Resgate dessa escravidão, dando-lhe uma nova posição. Então nós vemos que o pai, com o seu amor, o liberta. Observe que não há sermão, não há cobrança, não há tão somente um amor demonstrado pela vida do filho. E o pai então vai culminar toda essa sua atitude numa fala tão maravilhosa: vamos matar o bezerro cevado, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O apóstolo Paulo, ele diz que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou e ele nos deu uma nova vida em Cristo. Esse homem estava morto em seus delitos e pecados, mas foi revivificado pela atitude do Pai. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos deu Cristo, a fim de que nós pudéssemos ter uma nova vida. O pecado levou embora o nosso relacionamento com o Senhor, o pecado nos matou espiritualmente, mas em Cristo, o resgate desse pecado, o resgate desse mal que foi feito na vida do homem, foi feito. Em Cristo nós passamos a ter uma nova vida. Esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O pai faz um contraste: morto-vivo, perdido e achado, a fim de que nós possamos entender o quão grande foi esse resgate. Todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 1. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Era essa a condição desse filho, morto. Quem está morto está sem ação, está inerte. Mas desde que o filho se levantou e veio na direção do pai, confessou o pecado, abandonou o erro e recomeçou a vida nova, foi revivificado. O perdão foi concedido pelo pai, aceito pelo filho. E a nova vida começou. Então o Senhor, Ele nos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. O Senhor provou o seu amor por esse filho, tão somente o aceitando, Ele dando uma segunda oportunidade. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama, Deus nos ama, e Ele quer nos dar uma vida nova. Quando nós nos voltamos para Ele, reconhecemos que somos pecadores e apresentamos a Ele as nossas fragilidades, então o Senhor simplesmente abre os braços e nos acolhe e nos dá essa oportunidade de nova vida. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer uma festa, Deus quer celebrar a sua volta para a sua presença, Deus quer celebrar o seu retorno, Deus quer celebrar com você essa nova vida. Volte-se para o Senhor. Tenho certeza que você vai viver uma vida totalmente diferente e uma vida muito melhor na presença do Senhor. Na semana que vem, falaremos então sobre o segundo filho, o filho que estava em casa. Se esse vídeo de alguma forma ajudou você, se foi uma bênção para a sua vida, compartilhe com outras pessoas.
Continue a multiplicar essa mensagem no coração de outras vidas. Dê o seu like, dê o seu joinha e vamos juntos ajudar a subir o canal para que mais vidas sejam abençoadas. Deus abençoe você.